Voltamos para o segundo bloco, então, do terceiro episódio da série Educadores Debatem Educação, dentro do projeto Universidade das Ideias. O nosso tema é precarização do trabalho docente e agora a gente vai conversar um pouco com perguntas do auditório. Nós já temos uma primeira pergunta, se apresenta então e pode falar. Meu nome é Juliana, eu sou pedagoga daqui da cidade de Niterói e dirijo um espaço educacional colaborativo e gostei muito da primeira parte. E eu queria saber da senhora Amanda se você tem estudado que respostas uma rede protetiva que existe teoricamente para os professores, né, contra essa precarização, Ministério Público, conselhos, fóruns, associações, que tipos de resposta esses órgãos têm dado contra essa precarização? Se existe respostas satisfatórias ou que não estão na velocidade que é necessária, mas se existe algum tipo de resposta, associações de jornalistas educacionais, porque é uma rede que existe para ajudar e que também precisa se posicionar e dar respostas para a sociedade. Obrigado. Amanda? Bom, Juliana, é importante sempre a gente colocar o viés da resistência, né? Porque às vezes discutir o trabalho docente parece muito pessimista e que os professores só estão recebendo os ataques sem reagir. Mas, na verdade, não é isso que vem acontecendo, né? Então, essas tendências, por exemplo, de terceirização da educação, né, com as OSs dentro da escola pública, de pejotização do trabalho docente ou de uberização, elas encontraram uma forte resistência, sim, de diversos setores, né, do Ministério Público, os meios legais foram acionados, né, e, por exemplo, esse edital do PJ, né, lá da Prefeitura de Angelina, em Santa Catarina, ele encontrou uma resistência a nível nacional, um repúdio a nível nacional muito grande. Então, assim, o edital ficou no site da Prefeitura por 15 dias, mas a gente conseguiu, né, por esses meios, retirar. E a Prefeitura se desculpou, né, publicamente, disse que foi um erro, mas nós sabemos que não foi, né? No entanto, foi essa alegação. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma ampla resistência dos estáveis formais também, né? E eu acompanho muito o viés da resistência pelo meio sindical, né? E a gente sabe que os sindicatos dos professores hoje são dos mais numerosos e mais fortes do país, né? A POESP, o próprio CEP aqui no Rio de Janeiro, que vem resistindo a algumas políticas, né? Então, tem toda uma resistência aí, inclusive a esse movimento de privatização por dentro das escolas, né? A gente vê hoje que a gente acha às vezes assim, é uma ideia que os próprios sindicatos têm às vezes, de que o professor que atua junto a um programa desse, um programa educacional com parceria público-privada, que ele é um professor que não questiona, né? Que ele está ali porque ele concorda com aquilo, mas não é essa a realidade que a gente encontra. Muitos professores aderem a esse tipo de programa justamente para melhorar suas condições de trabalho. É uma forma de resistência também, só que no campo individual, né? Então, não é uma resistência que vai fazer tanta diferença na luta coletiva da categoria. Eu acredito na luta coletiva como a melhor resposta, né? No entanto, essa resistência individual também vem acontecendo, né? Os professores resistindo ali no cotidiano. Não foram poucos os casos de criação de sindicatos de professores temporários país afora, porque eles alegam que não são representados pelos sindicatos de professores efetivos, né? E de fato muitas vezes não são, porque não são concursados, então não são filiados ao sindicato, e muitas vezes o sindicato deixa de dar essa resposta para esses professores temporários. Então teve casos em Alagoas, por exemplo, de criação de sindicatos autônomos para lutar contra a precarização também, a precarização da precarização, né, desses contratos temporários e tudo mais. Então, a resistência tem acontecido em todos os campos. Vitor, nessa sua luta que você contou pra gente, tentando manter a escola aberta, quais foram os grupos que você conseguiu recorrer para auxiliar nesse embate? Os grupos... Bom, primeiro começou de dentro da escola, os próprios alunos, né, que eles estão ali todo dia no cotidiano, então eles viveram essa notícia horrível que é a do fechamento da escola e já que queriam se manifestar, foram lá para a BR, a gente teve que até tirar eles de lá porque é um lugar perigoso por causa dos carros e tal.
partiu dele, né? E aí tem também o movimento dos professores, dos moradores, da associação de moradores, que se juntaram e aí começaram a recorrer as pessoas que faziam parte, por exemplo, né, os políticos que faziam parte da Comissão de Educação, da Alerj. E a gente foi em audiências, a diretora da escola foi numa audiência pública, o deputado Flávio Serafini foi lá na escola, visitou a escola, se mostrou disposto a ajudar a gente nessa luta, e aí a gente sempre recebe mensagens: bom, vai ter aqui uma audiência pública, porque ele estava brigando aí pela criação de uma lei contra o fechamento arbitrário de escolas, né? Sem ter uma justificativa, uma justificativa plausível, né? Então, a gente recorreu a ele, recorremos ao Ministério Público Estadual, nos encontramos com a promotora do Ministério Público, conversamos com ela. Ela até questionou o fato da escola ter recebido verbas, né, durante esse tempo, porque parte dessas verbas confiscadas, né, com a Lava Jato e do Sérgio Cabral foram para as escolas, né? Muitas escolas fizeram reformas gigantescas com esse dinheiro, foi muita grana. E a nossa escola recebeu também, ela continuou recebendo. E a escola realmente, assim, ela é impecável, é uma escola impecável. Né, eu acho que ela tem uma estrutura hoje, né, talvez melhor do que algumas particulares mais baratas. Essa escola, exclusivamente, né? Eu não estou falando que é a realidade de todas, mas essa grana que entrou agora deu uma levantada nas escolas. Então, o Ministério Público começou, busca explicações, entra em contato com a Secretaria de Educação. Então, esses foram os movimentos maiores de resistência, né? Então, assim, a mídia também, né? Fomos para a Alerj, para a porta da Alerj, né? Basicamente isso. Maravilha. Temos mais uma pergunta? Se apresenta e... Boa tarde. Meu nome é José Henrique, eu sou professor da rede municipal do Rio de Janeiro, trabalho num colégio chamado Bernardo Vasconcelos, na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. A experiência que eu tenho, e acho que essa é uma saída interessante, é estabelecer entre o colégio, entre a escola e a comunidade, uma simbiose, um comprometimento efetivo. Sem isso, essa precarização, ao meu ver, ela não vai parar por aí, ela só vai piorar. Hoje, lá no colégio, nós temos uma relação muito boa com a comunidade. E me lembra até uma experiência, que eu não sei se vocês conhecem, de um colégio em São Paulo, Colégio Estadual Campos Sales, em Heliópolis. O diretor é o Rodrigo, o sobrenome não estou lembrando, mas eu acho que a saída é essa. Vocês concordam? Eu acho que a luta não se dá no campo individual, como eu falei antes, muito menos de uma categoria específica. Falar da precarização do trabalho docente hoje é falar da melhoria da escola pública, né? Então, a gente precisa sim da comunidade ao nosso lado, a gente precisa sim da comunidade escolar e extraescolar, né? Mas eu entendo que hoje é muito difícil essa relação, né? Se um professor ele está pulverizado em várias escolas, em vários municípios diferentes, muitas vezes fica muito difícil ele vivenciar aquela realidade ali daquela comunidade, né? Criar esse vínculo ali. Então, eu acho que as condições são muito difíceis para que isso aconteça. No entanto, eu acho que isso é fundamental. Eu acho assim que uma das saídas, né, para a gente melhorar a questão da discussão a respeito do trabalho docente, a gente não pode deixar de discutir a questão da importância do professor ter dedicação exclusiva a uma instituição só. Porque isso acho que fica claro, né? Quando a gente fala das escolas de excelência ou das escolas de qualidade hoje, quais escolas que a gente cita geralmente? São as escolas federais, os institutos federais, os colégios de aplicação. Por quê? Porque eles oferecem uma melhor condição de trabalho, uma melhor condição salarial e permite a esse professor ter uma relação de vínculo orgânico naquela localidade que ela está presente, que a escola está presente, né? Então, acho que isso faz toda a diferença. E não é essa a realidade hoje que a gente vê nas escolas públicas. Por mais que o município do Rio de Janeiro, né, que é o
que você atua, seja um município que está ampliando a carga horária de 40 horas para os professores, né? Então, querendo ou não, está crescendo esse número de professores que atuam numa escola só, né? No entanto, a gente vê que ainda está aquém das expectativas desses professores, né? Tanto de permanecer naquela matrícula, né? Se você for perguntar, a boa parte dos professores hoje, eles querem deixar o trabalho. O número de exonerações são muito elevadas. Na rede estadual do Rio de Janeiro, a gente tem mais de 1.000 exonerações por ano, né? Então, você pensar nisso num país, né, que a gente tem 13 milhões de desempregados, você pensar que alguém está no serviço público pedindo exoneração, que fez um concurso que não é fácil, que ficou na fila de espera por anos para ser convocado e está atuando naquela escola e se sente na necessidade de sair daquela instituição por algum motivo, eu acho que é um fator muito preocupante aí para a gente se debruçar, né? Eu acho, antes de passar a palavra para o Vitor, tem um fator também que muitos desses ataques à escola e aos professores, eles se dão com base em mentiras, em mentiras descaradas, como foi o caso do kit gay, né? Ou a mentira da ideologia de gênero. Se essa comunidade estiver mais próxima, ela vai ser mais facilmente imunizada contra essas mentiras. Ele vai saber que não tem uma mamadeira com determinado desenho dentro das escolas, que não existe o tal do kit gay, que os livros não estão trazendo aquilo que está aparecendo nas correntes de WhatsApp. Então, acho que tem um elemento também dessa aproximação, que é quando a comunidade está mais próxima, é mais fácil desmontar essas mentiras. Agora, também não estou dizendo que eu sei como é difícil, era por isso que eu queria puxar a palavra, que eu queria que você falasse, Vitor, sobre o que você acha da pergunta, mas também sobre como conseguir tentar fazer essa aproximação com a comunidade, né? Se é algo simples, se as escolas têm feito esforços nesse caminho, a sua escola especificamente. É super complicado, né? Porque assim, eu concordando com a Amanda, eu acho que ainda tem outro fator, né? Eu acho que a escola é um organismo, né? Todo mundo faz parte dela, né? Assim, todos os funcionários que estão ali fazem aquela escola funcionar. Então não adianta só os professores, né? Que o professor 40 horas está ali dentro, mas e sim todos os funcionários, né? Precisam ter uma relação com a comunidade. Agora, recentemente, eu estava vendo uma entrevista sobre a tragédia de Suzano lá, falando que o cargo de porteiro da escola foi extinto em 1996. E de lá para cá você não tem mais concurso público. Aquele cara que trabalha na porta da escola, que conhece toda a comunidade, que conhece os pais dos alunos, que conhece os professores, que tem uma relação com eles, que é respeitado pela comunidade. As merendeiras que trabalham ali não sei quantos anos, que fazem parte do projeto, que participam das reuniões pedagógicas, que estão ali. Eu acho até, na minha opinião, o porteiro da escola precisa participar do conselho de classe. E acho que no caso de Suzano foi inclusive uma merendeira que bloqueou a entrada da cozinha com freezer e salvou um grande número de crianças. Né? Pois é, você imagina a relação que essas pessoas têm, e elas estão ali todo dia. Né? Nessa escola que tem processo de eternidade, agora eu vou 2 vezes por semana, mas eu teria que ir uma. Mas o que acontece, e você vai perdendo essa identidade, né, com o tempo que você vai sendo professor itinerante, você vai mudando de escola. Então, assim, eu não conseguia ter um armário numa escola, um armário para poder botar as minhas coisas, porque você tá ali, até minha folha de pontos chegar, até eu conhecer meus colegas, saber o nome das pessoas, guardar o nome das pessoas, é muito complicado. Quando você faz uma reunião de pais, e aí, óbvio, as pessoas trabalham, né? Elas têm seus compromissos, a reunião de pais é na hora da aula, geralmente é difícil e às vezes a gente juntava os 4/6 anos da escola, né? Cada turma com 35 alunos, iam 10 pais ali participar, né, da reunião, para a gente poder mostrar os reais problemas que acontecem ali dentro. A escola que eu trabalhava ano passado, né, porque eu já mudei, ela foi denunciada na Secretaria de Educação porque ela estava liberando os alunos mais cedo, do horário, por um pai. Aí você fala, mas que absurdo, né? Como é que você pode liberar os alunos mais cedo? E eu concordo, né? O aluno tem um horário, a secretaria tem que cumprir. E a comunidade não tinha contato para saber o que estava acontecendo de fato. Né? E aí a gente lá dentro sabia que os alunos estavam indo para casa mais cedo, porque se eles ficassem na escola, a quadra tinha gente que entrava armada, estava perigosa.
Então era melhor a gente mandar o aluno para casa do que ele permanecer num ambiente inseguro, porque a gente estava com medo de trabalhar. Eu pensei em mudar de escola, porque eu fiquei, a gente fica naquele, cara, o que a gente faz? E aí, afinal, essa denúncia fez com que a gente tivesse que manter os alunos presos na escola, sem atividade alguma, num calor, sem funcionário suficiente, com fome, todo aquele ambiente insalubre. E a gente teve que manter os alunos ali. Quando a gente chegou na reunião de pais e falou, aí os pais começaram, não, mas eu quero que mande meu filho para casa. E aí onde eu assino para poder mandar meu filho embora para casa? Por falta desse diálogo. E lá, na Itaboraí, no bairro que eu trabalhava, ainda tinha outra questão, né? Muita gente, principalmente o pessoal do movimento, vem de outros bairros. Não é aquele cara que tem uma identidade que o filho estudou na escola, o sobrinho estudou na escola, o avô estudou na escola. Não, é o cara que vem de outro lugar e se instala ali, tem um determinado poder, e ele não tem a menor relação com a escola. A menor relação, ele não conhece ninguém. Então não existe é muito difícil, né? Se você na sua escola teve a oportunidade de construir isso, que o máximo que a gente pode fazer é o contato da direção com o movimento, contato da direção com a comunidade. Assim, se você consegue, cara, que bom, porque pode ser que exista, né? Mas nas minhas experiências eu não consegui ter, e eu acho que isso sim prejudica, obviamente, a educação. Não tem... Temos mais uma pergunta? Boa tarde, meu nome é Dalvo Augusto, eu estou terminando minha licenciatura em História, trabalho em outra área. Eu gostaria de saber, fazer uma relação, né? Nós vimos aí na campanha para presidente aí da República um candidato falando muito bem da educação de Sobral. E Sobral um dos municípios mais pobres do Brasil aí. E por que a maioria dos municípios de São Paulo, por exemplo, que é um estado riquíssimo, como você fez no seu estudo aí, tem uma qualidade de ensino tão baixa? Acho que são as prioridades do poder público, né? A gente sabe que a educação hoje ela está longe de ser uma prioridade. E precarizar a educação é precarizar a formação da juventude, formar pessoas acríticas, né, que não se posicionam no mundo. E isso, obviamente, é um objetivo, né, desses setores que estão hoje, que estiveram e estão à frente, né, dos organismos estatais. Então, assim, eu acho que isso aí é um fator muito presente mesmo. A rede pública de São Paulo é a maior rede do Brasil, é a maior em número de alunos, né? A maior rede pública, seguida por Minas Gerais e Rio de Janeiro, e são as redes que apresentam os maiores índices de precarização. A rede de São Paulo, ela tem uma infinidade de tipos de contratos de professores, que para quem estuda precarização é a melhor rede para você conseguir entender esse processo, né? Então, tem a categoria O, a categoria A, então são vários tipos de professores, não à toa o eventual surge na rede pública de São Paulo, né, esse tipo de contrato que eu falei aqui, e o grau de absenteísmo é muito alto, né, de falta ao trabalho dos docentes. Então, assim, não significa que por um estado ser rico, né, por exemplo, Rio de Janeiro, que a educação vai ser maravilhosa, né, pelo contrário. Então, assim, esse é um processo que a gente acompanha e em contrapartida, algumas redes, alguns municípios que muitas vezes não têm essa receita, né, tão elevada e conseguem oferecer uma educação de melhor qualidade. Então, acho que isso tem a ver realmente com as prioridades dos governantes, né, e o interesse de cada um com a educação. Vitor, quer fazer algum comentário? Não, eu acho que de fato é intencional, né? Realmente a precarização da educação é algo pensado. Eu não acredito que seja desorganização, eu acho que é algo pensado, sim. Eu acho que os professores são super temidos, porque a gente tem as últimas manifestações, né, no Brasil de greve, né, e de ocupações em escola, não só os professores, mas a juventude também. A gente sabe que ao longo da história a juventude ela é transformadora, ela muda o mundo, ela tem energia. Quem somos nós, né, para subestimar essas como professores, né? E isso é pensado. Existe um projeto de mundo. E esse projeto de mundo, nós trabalhamos com os filhos
trabalhadora, damos aula para eles, formamos eles, né? E é realmente muito complicado. Você vê um estado de São Paulo com todos os recursos que tem, e com essa realidade, né? Eu não acho que é sem querer, eu acho que é de propósito, né? Não tem nem... Tem um pensador que falou que a crise da educação é um projeto, né? Temos tempo para mais uma pergunta. Alguém gostaria de fazer? Pode vir aqui na frente. Boa tarde, meu nome é João Alexandre, eu sou estudante de Geografia na UF no primeiro período. E a gente viu no ano passado, ano de eleição e tal, que tinha muito discurso que os professores eram doutrinadores, várias fake news a respeito da escola, mascarando os reais problemas da precarização que vocês falaram e tal. E isso está muito em foco na discussão das pessoas no geral, na sociedade hoje em dia. E são problemas que não são os problemas principais. Como é que a gente pode mudar o foco da discussão para os reais problemas de educação, como a precarização e evasão escolar, etc.? Eu até posso começar essa também. Esse programa aqui é uma tentativa. A gente está, na verdade, tentando desenvolver estratégias para pegar temas, né? Quantas páginas tinha a sua tese? 400 páginas, e ficamos aqui um bom tempo tentando comprimir isso num bloco de meia hora. Então, acho que nós temos várias iniciativas tentando fazer esse debate chegar no espaço público com compromisso, né? Não é porque a gente está tentando fazer numa linguagem acessível que a gente perca o compromisso com uma seriedade acadêmica. Eu acho que esse é um ponto central, é um desafio que durante muito tempo a academia não se colocou, era como fazer essas discussões complexas, cheias de rigor, chegarem a um público mais amplo. E, do outro lado, um discurso reacionário que soava muito absurdo. Então, quando esse discurso chegava na academia, uma mamadeira de... não preciso nem falar de quê. Você fala, ninguém nunca vai acreditar nisso. Só que as pessoas estavam acreditando. Nós demoramos a entender que aquele discurso ele poderia conseguir adesão em outros espaços. E começamos a fazer o enfrentamento a ele, eu avalio muito tarde. Mas, como já foi dito aqui, não vamos desistir jamais, né? Então, acho que novas iniciativas estão surgindo, o Educadores Debatem Educação, tem podcasts, tem vídeos, vários canais bacanas no YouTube. Eu acho que dá para se animar e pensar que nós estamos aqui construindo estratégias. Querem complementar? Eu acho que é fundamental, assim, complementando o que o Fernando falou, esse tipo de iniciativa. Porque hoje todo mundo é ouvido para falar de educação, né? Os setores privatistas e empresariais, né? O Todos pela Educação é sempre o primeiro a ser chamado para falar de educação. A academia, muitas vezes, né? O ambiente acadêmico muitas vezes fica distante da realidade da escola pública, dos professores de educação básica. Então, acho que essa iniciativa aqui ela é fundamental, ela é muito importante para a gente buscar essa aproximação do meio acadêmico com o professor da escola básica e não só, né? Da sociedade em geral, porque, como eu disse no início, 82% das pessoas em idade escolar estão na escola pública. Isso é um número muito expressivo. A escola pública é um direito da população, deve ser um direito cada vez mais estendido, e isso significa lutar por ela, né? Lutar por ela para que ela não seja privatizada por dentro, para que tenha recurso público para a educação pública e não para o setor privado, como a gente vê hoje, né? Que não tem esses pacotes de ensino, né? De Fundação Roberto Marinho, Instituto Ayrton Senna, Fundação Lehman, que vem colocando seus pacotes e seus ideais de educação dentro da escola pública, e aí entra o empreendedorismo, toda essa coisa que a gente sabe que é proposital, né? O que esses setores querem formar, né? Eles estão muito condizentes com os organismos internacionais, inclusive, do capitalismo, né? Então, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, eles determinam, né, que os países, né, colocam uma agenda para os países em desenvolvimento, ditos em desenvolvimento, né, para os países periféricos, que os jovens têm que desenvolver as competências socioemocionais, né, para lidar com o mercado de trabalho. E a gente sabe que a realidade do mercado de trabalho hoje, do mundo do trabalho, eu prefiro essa expressão, é uma realidade precarizada, é uma realidade uberizada, né, que vem cada vez mais terceirizando os trabalhadores, a mão de obra dos trabalhadores, pejotizando, né, o ataque agora às leis trabalhistas,
previstas, né, ao fim da CLT. Então é preciso preparar esse jovem para essa nova realidade, segundo a concepção desses setores, né? E aí nós temos uma outra lógica, né, Fernando? Nós queremos formar um aluno para a cidadania, nós queremos formar um aluno com a visão crítica do mundo, que possa se posicionar frente a, inclusive, a esses ataques que vem sofrendo, né? Que seja um cidadão, uma pessoa que consiga refletir e enfrentar, né, toda essa situação colocada, e não simplesmente ser um trabalhador resiliente, né, um trabalhador que aceita tudo isso e está tudo bem. Então não é esse jovem que nós queremos formar, não é esse jovem que nós queremos formar na escola pública hoje, né? Então acho que é um pouco nesse sentido aí. Espero ter respondido a sua pergunta. Vitor? Eu acho que nosso trabalho de transformação, né, no meu caso, vem muito parte dentro da escola. E eu acho super importante isso. Eu quero que os meus alunos tenham consciência de onde eles vieram, para onde eles vão, que classe social eles fazem parte, que tipo de interesse eles têm que defender. Né? Não estou ali definindo uma ideologia, não estou impondo nada disso, mas o cara tem que ter consciência de onde ele veio. E ao mesmo tempo existe uma contradição, porque eu também sou da geografia e ao mesmo tempo que a gente tem que aguçar esse pensamento crítico no aluno, você é obrigado a dar aula no curso de empreendedorismo. E aí no curso de empreendedorismo você tem vários obstáculos, porque o curso de empreendedorismo tem um viés ideológico. E esse viés ideológico ele não ele é um viés de formação pessoal, ideológica pessoal, dele ser empreendedor da sua própria vida, dele ser responsável pela previdência dele. Dele ser responsável pelo trabalho, pela aposentadoria dele. Não é para ele administrar empresa nenhuma. A gente sabe que a administração de empresa é uma profissão super classista. E aí ele, naquela ilusão do mito do Silvio Santos, de que ele... mas tem sempre um começo. A gente começa aqui como empreendedor e depois você deslancha e fica rico. Quem são os meus alunos que querem ser empreendedores? Se você perguntar na sala de aula, vai levantar a mão 2 ou 3. Eu não quero que meus alunos sejam iludidos, né, por um curso que muitas vezes ele é aceito, né, pelo Conselho Regional de Administração, e aí o cara sai dali na ilusão de que ele vai ganhar o mundo, de que ele... e assim, a gente tem que jogar aquele balde de água fria e falar, cara, olha só, nossa posição no mundo, fazemos parte de um mundo super injusto e desigual. Então, assim, existe todo um trabalho de militância dos próprios professores, de brigar contra essa imposição, essa lógica, né? Então, assim, não só dentro da escola, mas fora da escola também, a gente participa de movimentos, luta com a categoria, é todo um conjunto de coisas que a gente pode fazer, não ficar parado, até porque isso me angustia, né? Programas como esse é uma oportunidade de você desabafar, né? De você colocar para fora o que você vive todo dia, a precariedade de todo dia. Eu acho que é bem por aí. Assim, acaba que para você que é aluno do curso de licenciatura, né, a gente não está aqui também para desmotivar os alunos da licenciatura, pelo contrário. Eu tenho um prazer enorme em trabalhar e dar aula. Quinta-feira eu dou 10 tempos de aula, saio super feliz. Eu gosto da minha profissão, eu escolhi ela, né? Então eu acho que assim, os alunos da licenciatura não devem desanimar. Quem está ali brigando todo dia não deve desanimar, deve continuar a correr atrás, entrar na briga, porque a gente tem esse poder de transformação. Acho que é por aí. E a gente só transforma a realidade que a gente compreende, né, Fernando? Então, assim, é importante as pesquisas, a militância e tudo, para a gente entender a realidade, justamente para dizer assim, olha só, o problema da educação hoje não é essa suposta doutrinação, né, que vem falando aí. O problema da educação é esse. Então, é importante a gente ter essas armas. Nossas armas são essas, né? É a luta pelo conhecimento. Então, é expor a realidade, levar essa conscientização para a sociedade e ganhar as pessoas para estar junto com a gente nessa luta. O governo, os governos comparam sempre os resultados do PISA, né, que é uma avaliação externa. Singapura é primeiro lugar, já foi primeiro lugar, Coreia do Sul, né? Eu acho assim que a educação vai muito além de números, né? Porque vai bem em matemática, vai bem em português. Cada país tem a sua especificidade.
é super complicado a gente, né, trabalhar com avaliação externa. E a gente não quer que o nosso aluno seja bom em matemática, bom em português e seja um analfabeto político. Que ele não saiba, né, se posicionar nesse mundo, que é um mundo injusto e desigual. A gente precisa que ele tenha, assim, criticidade para transformar a realidade, porque, né, não está tudo certo, né? Complicado. Bom, queria agradecer muito o Vitor, a Amanda e todos vocês que vieram. Fechamos aqui então a gravação do 3º episódio da série Educadores Debatem Educação. Acompanhe aí os próximos episódios no canal do Centro de Artes da UF no YouTube. É isso, até a próxima, um abraço.